Gostaria de, primeiramente, agradecer, Cleisa, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Uma imensa satisfação contar com a sua contribuição e logo na abertura do nosso Fórum Internacional Online, o Repacificar World Summit. Será um evento que terá pouco mais de 2 meses de duração e foi escolhido a dedo o dia para ter início, né, que é o dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial da Paz pela ONU, e bem no Setembro Amarelo. E confesso, Cleisla, que toda vez que vai chegando essa data, eu já me recordo com muito carinho de quando nos conhecemos, que foi em 2018, né, quando você proferiu uma palestra em Goiânia sobre o seu livro. Fiquei extremamente impressionado com o trabalho que você fez, o trabalho jornalístico, o trabalho que acrescentou muito, né, para a sociedade, e você ainda continuou produzindo um livro fantástico. Esse que é um assunto muito delicado, um assunto que nós temos, às vezes, até receio, né, de mencionar a palavra suicídio, tamanho peso, tamanho a questão que envolve. Mas é um tema que precisa, sim, ser trazido para diálogo, precisa ser trazido para que possamos diminuir esse tabu e aumentar o olhar, aumentar aquele olhar cuidadoso de prevenção, de ressignificação. E dentro dessa visão como um todo, agradeço por você nos dar a grande honra e satisfação de abrir o nosso evento com um tema que a sociedade vem exigindo cada vez mais. Gratidão, a partir desse momento a palavra está com você, fique à vontade e o espaço é todo seu. Gratidão. Eu que agradeço, Akira. Faz 3 anos que nós estamos tentando esse encontro e como nada é por acaso, né? Esse encontro acontece num momento pandêmico, num setembro amarelo diferente, onde o abraço é a melhor forma de você, a maior demonstração de respeito a quem você ama é você deixar o abraço. Então, nada é por acaso. Eu queria te agradecer muito de poder estar aqui aprendendo com vocês nesse momento que precisava ser esse momento. Eu queria começar esse bate-papo, primeiro dar boa noite a todos vocês e dizer que a energia chega aqui, que a gente acha que a internet não tem conexão de luz, mas a luz chega onde precisa chegar. Eu queria começar essa conversa com vocês, esse bate-papo, essa troca, depois desse coral lindo, fazendo uma pergunta muito simples. O que você faz da vida? Durante muito tempo, e até bem pouco tempo, quando alguém me fazia essa pergunta, eu não demorava mais que 3 segundos para responder. Já está aqui, no chip. Você também deve ter respondido rapidamente. Eu sou terapeuta, eu sou engenheiro, eu sou monge, eu sou jornalista. Eu dizia, eu sou jornalista, trabalho na empresa tal e ponto final. Isso até o dia que eu ouvi uma palestra internacional de um pós-doutor. E ele fez uma reflexão simples, como é simples, as coisas mais importantes da vida são simples. Ele disse, mais importante do que o que e como você faz, é por que você faz o que você faz da vida. Então eu vou me reapresentar para vocês. Eu acredito que nós podemos mudar o fim das histórias, pelo menos parte desses fins. E mais do que isso, a gente pode transformar a noite em dia. A gente pode mudar o cenário, dar mais voz a sentimentos e personagens que nos acrescentam. Tirar situações, ou pelo menos afastar aquelas situações que nos apavoram, que nos diminuem. Por isso eu diria para vocês que há quase 30 anos eu sou uma contadora de histórias. Quando eu conto história real, eu trabalho numa emissora de TV. E eu escrevo livros.
livros de assuntos nem sempre fabulosos. E eu também gosto das fábulas. Eu escrevo também para as crianças. Porque às vezes eu acho que as fábulas são mais reais do que a realidade. Porque elas trabalham com a nossa essência e aquilo que a gente não vê. Pois bem, as pessoas, quase todas, elas amam os finais felizes. Isso eu descobri com mestres e doutores da rua, os chamados personagens da vida real. Mais do que finais felizes, a gente gosta de ter uma vida feliz. Todo dia, outra vez. Em looping. Felicidade, felicidade, felicidade. Mas apesar disso, do final feliz e da vida feliz, no fundo, um pouco abaixo da superfície do que as pessoas veem. Também como contadora de histórias, eu descobri que a gente namora as histórias tristes. E eu sempre me perguntei por que nós namoramos histórias tristes se queremos ser felizes. Talvez, e isso é só uma suposição, seja porque nós nos identificamos muito mais com a decepção, com a frustração, do que com a superação. E quando você começa a contar histórias tristes, porque as pessoas também estão de histórias tristes, elas vão atrás disso nas séries, nos jornais. Em algum momento, a tristeza de fora se encontra com a tristeza de dentro. E você não sabe mais o que é seu, o que é do mundo. Porque nós somos as histórias que nós contamos. Uma mistura exata, segundo a ciência, da biologia, aquilo que nós herdamos dos nossos pais e, para quem acreditar, dos nossos ancestrais, daqui ou de mundos outros. E essa biologia também se encontra com a biografia, a história de fora. Essa história de fora vem do meio ambiente, dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que cruzam o seu caminho, dos seus amigos, do seu marido ou não marido. Vem do ambiente, mas também vem principalmente de uma maneira misteriosa de você. Do ponto em que você analisa as coisas, a sua forma de contar histórias. Como contadora de histórias, eu já contei muita história triste. Só para destacar algumas. O massacre de elefantes na África Austral, para que os traficantes pudessem retirar o marfim e fazer tecla de piano. Tecla de piano é lindo, mas a matança é terrível. Tráfico de mulheres goianas para a Europa, mulheres vendidas como mercadorias. E nada tão cruel quanto o tráfico de crianças no Sudeste Asiático e a pedofilia. Numa situação em que, para denunciar o tráfico, eu comprei uma menina por $50. Só não tive coragem de entregar ao orfanato. Mais recentemente, a pandemia. O Brasil, toda a nossa população, fazemos parte de 3% da população mundial. Mas a nossa mortalidade representa 15% das mortes do mundo. Nós estamos num momento histórico. A pandemia é um momento histórico. Portanto, em 2017, misturada pelas tristezas todas, eu botei na minha cabeça que sempre que fosse possível, eu contaria histórias felizes. Então eu fiquei sabendo que tinha um navio da Marinha que sairia rumo ao Atlântico Norte para mostrar os maiores corais do Atlântico Norte. Mergulhar no fundo do mar, andar no navio da Marinha, era tudo o que eu queria. Então, animada, eu cheguei na minha redação. E aí, eu trabalho numa redação estúdio, vocês devem saber, hoje os principais jornais do país têm um cenário, no fundo, onde os apresentadores apresentam os jornais. Portanto, a gente fica sempre em silêncio, porque a prioridade é quem está ao vivo. Nós, produtores, repórteres, jornalistas, editores, trabalhamos em silêncio. Portanto, quando eu entrei naquela sala silenciosa, de longe, baixinho,
eu ouvi a palavra suicídio. E essa palavra veio voando nas asas da borboleta bruxa. O que é a borboleta bruxa? Um bicho como os outros, mas pela aparência, ela tem um olho nas costas, ou um X. E se você vem do interior, ou é um pouquinho assim da minha idade, você vai se lembrar que quando chega uma borboleta bruxa na parede, os mais velhos da casa dizem: espanta a borboleta, que ela dá azar. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente não entende as coisas, a gente parte para o mundo da superstição, do ilusionismo. E naquele momento eu fiquei quietinha, que era para aquela borboleta não assentasse em mim. Só que ela assentou em mim. Hoje eu posso dizer, felizmente, e que os seus maiores obstáculos podem ser grandes oportunidades. E eu só tive tempo de pensar, pobre desse repórter, que vai cobrir uma matéria sobre. Mas não era só uma matéria, era uma matéria de uma hora de produção. De uma geração de repórter que a gente não recusa a pauta. Eu comecei em jornal impresso e o meu ex-chefe dizia: repórter bom não recusa pauta. Porque não existe matéria ruim. Tem gente que não achou a melhor história. Basta buscar o sentido. Simples assim. Nessa hora eu tentei repetir esse mantra do seu Edson e pensar: acho um sentido, mas eu não conseguia ver. Eu, movida pelo tabu, eu não conseguia ver. Mas eu não sei no trabalho de vocês, gente. Mas no meu e no trabalho de tantos brasileiros, a gente não faz só o que quer. Nem no clube a gente faz só o que quer. Existem regras. Quando eu recusei 1, 2, 3, eu vi: você é a pessoa ideal para fazer essa matéria, como os outros amigos escolhidos. E éramos 20 pessoas trabalhando numa mega série, emblemática na TV brasileira. Como eu não podia deixar de fazer, eu comecei então a procurar um sentido. Eu procurei estudar, entender e achar se existia alguma lógica. E por que nós resolvemos, como televisão, depois de tanto tempo, falar de um assunto tão indigesto? Um assunto que foi tabu durante anos, até 2017. Por conta de 2 fenômenos extremamente midiáticos. No mundo inteiro, pais começaram a ver seus filhos se equilibrando no alto dos prédios, em guindastes. E todo mundo se perguntava: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo com esses meninos? O que é isso? Até que descobriram a chamada plataforma da morte. Se chamava Blue Whale ou baleia azul. Até hoje tem pessoas que dizem que o baleia azul é fake news. Mas ao baleia azul são atribuídas mais de 100 mortes pelo mundo. E por que ainda hoje eu falo do baleia azul? Porque os psicopatas mudam de plataformas, mas agem da mesma maneira. Por isso é importante a gente fazer uma releitura do passado. Além do baleia azul, teve uma série de TV que fez um imenso sucesso, chamada 13 Reasons Why, onde a protagonista Hannah Baker, ela sofre, ela passa por muitas dificuldades, por bullying, assédio, e se mata no fim da temporada, em close, com demonstração de método. Essa série, baseada no romance de Jay Asher, foi um marco. Ela descumpriu todas as cartilhas de prevenção de suicídio, mas ao mesmo tempo ela foi o veneno e o antídoto. Por quê? Porque com a série os pais perceberam que adolescentes precisam falar sobre dores existenciais, dores invisíveis que não sangram, mas matam por dentro, de dentro para fora. Adolescentes precisam falar de mutilação, o cut. Se na sala do seu filho tiverem 50 alunos, dizem os médicos, pelo menos 2 praticam automutilação.
Crianças que praticam automutilação, elas querem se ferir? Não. É que a dor aqui está tão grande que se eu me corto aqui, essa dor daqui vai para cá. É o que eles pensam. Crianças que praticam cut usam pulseiras como essa escondendo parte das mãos, do punho. Se cortam no dorso. Então essa série nos fez acreditar que, para não contar história triste, para não virar história triste, a gente não pode ter medo de enfrentar a realidade. Depois dessa série, depois do Baleia Azul, a TV então resolveu fazer uma série de TV no jornalismo. E eu fui procurar números. E veja só o que algumas pessoas do fronte do suicídio, do mundo, do CVV, sabiam, mas que eu não sabia. Gente, por gentileza, como a gente está muito conectado nesse momento, fecha os olhos, só um pouquinho para mim, e respira. Pode abrir. Enquanto você fez isso, em números subnotificados, uma pessoa no Brasil ou em qualquer canto remoto do planeta tentou se matar. Enquanto você toma elegantemente um gole de café em números subnotificados, uma pessoa no planeta consegue. São quase 1 milhão de pessoas por ano que deixam de existir aqui, movidas pela desesperança do viver. É quase que, se de um Natal a outro, uma cidade como Goiânia apagasse e virasse uma cidade fantasma. Jornalistas adoram fazer conta. Então, como esses números eram conhecidos, eu me coloquei a fazer conta e pensei, qual foi um dos maiores incêndios do Brasil? Edifício Joelma. Quem não se lembra? Aqui já deve se lembrar. A cada 5 dias nós perdemos um Joelma para o suicídio. Qual foi um dos maiores incidentes terríveis envolvendo jovens? Boate Kiss. A cada 6 dias perdemos uma Boate Kiss para o suicídio. E quando gira uma semana, virou a segunda-feira, cai um Boeing. Simples assim. E quando um Boeing cai, ou aqui ou na China, todas as emissoras de TV cobrem. O dia inteiro, ao vivo, matérias, reportagens especiais, como Brumadinho, e todo mundo vai dar isso o dia inteiro até você se sentir exausto de notícia triste. É assim que acontece. Então eu me perguntei nesse momento onde eu estava como pessoa, como jornalista, onde nós todos estávamos, que nós não falamos sobre isso. Pois bem, então eu pensei, vamos estudar um pouco mais para ver se a gente pode trabalhar na prevenção. Quais seriam as causas do suicídio? O suicídio é multifatorial. Mas um estudo importante, comandado por um brilhante médico, Dr. Bertolotti, que ficou um tempo à frente de uma comissão na OMS. Esse estudo, que foi muito pioneiro, ele chegou à seguinte conclusão. Das pessoas que morriam, 90% delas tinham um problema mental, de moderado a severo. Em especial, depressão, bipolaridade e uso de drogas. Mais recentemente, um trabalho do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, refez esse trabalho com mais critérios, ferramentas mais modernas e chegou à conclusão que pelo menos 50% das pessoas que se matam são movidas por problemas mentais. Hoje a gente sabe que esse número de 90, ele não é uma realidade totalmente absoluta. Porque pensem comigo, se a cada 10 pessoas com doença mental, elas acharem que tem doença mental,
elas procurarem um especialista, encontrarem um serviço público de qualidade, se elas tiverem acesso a um médico genial que acerte o diagnóstico, ou seja, se tudo der certo, porque não existe essa probabilidade, a cada 10 pessoas que morrem, 9 mortes poderiam ser evitadas. Como é que vocês acham que se sentem os pais de meninos e meninas que se mataram? Esse pai vai entrar num sofrimento profundo, ele vai perguntar, meu Deus, como eu não vi sinais? Por que eu não vi que ela estava pensando em se matar? É outro mito, porque nem todas as pessoas que se matam emitem sinais. Às vezes a pessoa fica triste, começa a se despedir das coisas, do cachorro, começa a dizer assim, ô Cookie, que bonito é você, pena que você não vai ter mais dono. Ou se não, começa a dar a mochila preferida para o amigo, o caderno, o tênis. Adorava vôlei, não gosta mais. Passava o dia com os amigos, não quer mais conversar. Um menino feliz deixou de ser. O que os especialistas dizem? Nem todos que se matam emitem sinais. Mas se a gente pode falar de um sinal, é mudança brusca de comportamento. Por quê? Porque se eu tenho um grande problema e eu quero uma solução definitiva para um problema temporário, mas eu não sei disso, e eu resolvo me matar, eu achei a solução do problema. Então pode ser que para algumas pessoas chegue até a felicidade. Pois bem, além da questão das doenças mentais, outros fatores podem motivar o suicídio. Como, por exemplo, pessoas que sofrem grave ameaça, intimidação, humilhação, o bullying. Só nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da Universidade de Yale, 19 mil pessoas que sofrem de bullying tentam se matar. De todos que sofrem bullying, quase 20% pensa em acabar com a própria vida. 15% chega a elaborar um plano e 3% dão entrada nos hospitais com graves ferimentos. O bullying, a gente sabe que anda de mãos dadas com a questão do suicídio e dos massacres. Só para a gente fazer uma releitura das notícias tristes, Realengo, no Rio de Janeiro. Escola Goiáses, em Goiás, por conta de um desodorante, não foi? O menino era humilhado todo dia ou se achava humilhado e atira nos amigos. Então essas tragédias andam juntas. Raul Brasil, onde os meninos diziam que sofriam bullying, promoveram massacre, e enquanto crianças eram alvo de tiroteio digno de filme, outras eram mortas a machadinhas, tudo filmado e transmitido em tempo quase real pela internet. As TVs decidiram não dar no primeiro momento, porque as imagens eram fortes, mas isso foi tomado pelo escritório do ódio, o escritório das notícias tristes, e a TV teve que dar. Mesmo com blur, apagando, mudando as vozes, mas de alguma maneira isso chegou até nós. Portanto, quando a gente fala de suicídio, a gente pode fazer uma seguinte reflexão. Se a gente a mistura da biologia com a biografia, se a saúde mental mata muito, mas existem outros fatores. Nesses outros fatores, aqui a gente precisa de tratamento, encaminhar para um médico, para um terapeuta. Mas tem coisa que não precisa de tratamento. A gente precisa pensar nessa mão a emoção e nessa mão a razão. Qual que é a diferença toda? Emoção é o que a gente sente. Tristeza, angústia, insônia. Tô triste, eu tô mal. Não é verdade? Se a gente não sentisse isso, a gente seria psicopata. E aqui tem as doenças, que é uma coisa neuroquímica. É quando não depende de você. É quando a neuroplasticidade do seu cérebro não consegue fazer mais nada por você. A autoestima não cura a depressão, gente, porque se trata de uma doença. A autoestima não cura a bipolaridade. Nós temos que entender que doença mental precisa de especialistas.
Mas quando a gente está falando de emoção, de um nó que vai crescendo e vai tomando conta de você, do ponto de vista da comunicação, Rubem Alves estava certo. Tá todo mundo querendo fazer o curso de oratória, falar bonito, sem tropeçar no teatro da vida. Mas Rubem Alves já dizia, nós precisamos de curso de escutatória. E pessoas atentas, mães atentas, pais atentos, que botam o telefone no modo avião e resolvem ficar um pouco com os seus filhos e ouvi-los. Mesmo quando eles não falam, eles têm mais chance. Eu queria contar uma história rápida para vocês. Quando eu era criança, a minha mãe é semi-analfabeta, até hoje, e me pagava a melhor escola. Ela era feirante, pagava a melhor escola para mim. Tudo que ela ganhava, ela pagava a escola para mim. E ela me dava todo dia o dinheiro do lanche para comprar uma coxinha. E um dia, ela achou uma bolsinha cheia de dinheiro amassado. E a minha mãe achou aquilo estranho, porque ela sempre foi muito ética. E ela me chamou com uma cara brava e disse: Cleisla, que dinheiro é esse, minha filha? Eu disse: é o meu dinheiro de lanche. Ela falou: mas é muito dinheiro. Onde você arrumou esse dinheiro? Eu falei: eu estou há 2 meses sem lanchar. Então ela olhou e falou: por que você não está lanchando? Eu falei: porque eu estou juntando dinheiro para fazer uma cirurgia. Ela me olhou espantada e falou: cirurgia? Cirurgia de quê, menina? Eu falei: eu quero operar a minha voz, mãe. Porque eu sofro muita chacota na escola. Mas por quê? Porque eles falam que eu tenho voz de menino. E eu quero ter voz de princesa. Uma voz bem fininha, igual a das minhas amigas. Aí está o prato para a escutatória. A minha mãe, analfabeta, me colocou no colo, sorriu e disse assim: minha filha, o que parece um defeito para os outros pode ser a sua maior virtude. E eu chorava. Que virtude pode ser isso, mãe? Uma voz dessa? Isso é uma maldição. E ela dizia calma e sorrindo. Com essa voz, um dia, quem sabe, se você estudar, se você se dedicar, você pode ser uma atriz, você pode ser uma cantora, você pode até ser esse povo aí, ó, que trabalha na televisão. Como é que é o nome disso mesmo? Repórter, mãe. Deu nisso. Então, quando a gente tem tempo de ouvir, não precisa ser doutor, não precisa ser professor. Então, essa para mim, esse foi um dos maiores aprendizados do livro. Mas eu sei que as pessoas, elas querem às vezes as coisas um pouco mais prontas. Então, baseado em estudo de outro médico, de outros médicos e especialistas, eu fiz uma senha que talvez possa te ajudar. Quando você estiver num cenário e achar alguma coisa estranha, nem que seja o seu coração achar, lembre dessa sigla. Veja. Veja. Veja com o coração. Verifique o risco. Veja se aquela pessoa não está numa situação delicada. É de escutar com atenção. J, de jamais, jamais julgue. E A, acompanhe. Acompanhe. Porque uma pessoa em sofrimento, muitas vezes, ela não tem coragem, ela não tem energia para levantar da cama. E aí aparecem os amigos personal trainer. Jaqueline, levanta dessa cama. Sai daí, faz 3 dias que você não lava o cabelo. Deixa disso. Que frescura. Vamos malhar. É por maldade? Não. É por desinformação. Uma informação que vocês estão tendo agora, que eu também tive dia desses e que sou grata. Tem também aquele amigo do Tinder que chega para um amigo que está destruído e diz: Lucas, seu problema é a mulher. Começa a namorar que isso passa. Ou chega para uma pessoa que está com burnout e diz: Luciana, você vai matar trabalho de novo. Você está com um emprego bom, você ganha bem, você vai tirar outro atestado, vai trabalhar tonta mesmo, caindo desse jeito, porque senão vão mandar você embora. Aí sim, você vai ver o que é depressão, o que é ter burnout. Caminhando para o fim,
onde o fim é o início, eu tive acesso muito recentemente, e estou contando agora aqui para o Akira e para vocês, um estudo que eu achei muito bonito, de uma professora, que ela mora na Nova Zelândia, mas ela fez um estudo na Pensilvânia, analisando pessoas que tinham ido para a guerra, pessoas que tinham passado por traumas, e ela desenvolveu um estudo mostrando que pessoas que têm mais habilidade com emoções difíceis e períodos difíceis, como esse da pandemia, ou na guerra, ou em conflitos todos, né? Ou num conflito particular, são aquelas pessoas que ela tem tipo a característica do elástico, que muitos chamam de resiliência. Vocês já ouviram essa palavra com certeza, né? Usada até de maneira banal. O que ela percebeu? Que as pessoas que têm essa virtude do elástico, elas chegam até um ponto, mas elas param. Essas pessoas, elas sabem que os furacões e as desilusões existem, mas elas fazem uma consideração dentro delas. Os furacões passam, as dificuldades passam, as crises vão acabar. Outras virão de novo, porque a gente namora histórias tristes e a vida não é só feliz. Uma outra coisa que ela percebeu é que as pessoas que tinham a característica do elástico, elas sabiam botar a energia delas num determinado lugar produtivo, que era as coisas que mudam. Eu posso mudar isso? A pessoa se agarrava a isso e botava toda a energia dela no que ela podia mudar. E aceitava o que ela não podia mudar. Ela não ficava se desgastando horas, dias, meses, se consumindo no que podia mudar. E depois essas pessoas tinham um hábito, cada uma do seu jeito, de perguntar para si mesmas: esse pensamento que está aqui, esse bebê pensamento que pode virar uma ação adulta, vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Isso que eu estou fazendo com meu amigo vai me fazer bem ou vai me fazer mal? E quando as pessoas pensavam, porque pensamentos são crianças levadas que precisam de um tutor para mostrar o que elas vão ser quando crescer. Quando as pessoas param para pensar no que pensam, tem aí um pouco do princípio da meditação, elas mudam o rumo das histórias. Então, gente, começando, eu falei para vocês sobre a contação de história. E agora, terminando esse momento mágico que nós estamos tendo, tem duas maneiras das pessoas se matarem. De uma só vez. Dar cabo à própria vida. Como 1 milhão de pessoas quase por ano. E tem ainda um suicídio mais doloroso. Que é aquele que você abre os olhos quando o dia amanhece e morre um pouquinho a cada amanhecer. Então eu diria para vocês, quando vocês abrirem os olhos, se faça a pergunta: o que eu faço da vida? E depois você se pergunte: por quê? Gratidão a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa troca de experiências e energia. Gratidão imensa, Cleisla. Por compartilhar conosco essa jornada sua, que eu vejo mais do que um trabalho que foi feito. Eu peço licença até mesmo para dizer que foi um chamado que você atendeu. E muitas vezes o chamado, ele chega em áreas da nossa vida, das nossas vidas, que nós não queremos. E quando você falou isso, claro, passou um fio na minha cabeça. Você olhar um tema e falar: coitado de quem pegar. Mas eu acredito realmente que foi um chamado, porque eu falo de uma pequena fração de pessoas que eu acompanhei, direta ou indiretamente, que foram tocadas ou inspiradas a desenvolver trabalhos por conta do seu livro. Desde o dia que eu assisti a sua palestra, eu comecei a comentar com as pessoas, indicar seu livro. Eu recomendo a todos, obviamente, que leiam, porque é muito rico de informação. Eu fiquei impressionado com o trabalho que você fez, que com toda a equipe fez. Eu fiquei, em muitos momentos,
confesso, eu cheguei a arrepiar com as informações, elementos densos, pesados, e eu acredito que existe um equilíbrio natural no universo. Sempre quando um ponto começa a ficar pesando mais para um lado, o universo ele vem respondendo para equilibrar isso. Eu, como descendente de japonês, morei no Japão quando criança, acompanho a cultura japonesa, estudo, tenho contatos. E o Japão, o número de suicídios em jovens é altíssimo, é altíssimo. Você mencionou a questão do trabalho, do burnout. No Japão tem até um termo que eles utilizam que é o karoshi, que é algo muito intenso ainda. Aos pés do Monte Fuji, não sei se ainda tem, mas houve um período que tinha umas placas lá, por favor, não se matem aqui. Uhum. E muitas pessoas iam, para o Monte Fuji para se matar lá. E eu gostaria de comentar alguns pontos da sua fala, se me permite, e fazer algumas perguntas para você. Você tocou num ponto que eu acho que ele é extraordinário. Vários, claro, mas vou mencionar alguns deles aqui. Nós vivenciamos hoje, estamos aqui agora em um evento online, vivenciando a revolução da comunicação. E eu verdadeiramente me pergunto quando é que nós vamos chegar àquilo que você falou, a revolução da compreensão. Porque para compreender, a gente precisa parar um pouco e olhar para o outro, ouvir o outro. Eu estive analisando muito essas questões, catástrofes naturais, o tsunami, eu estudei muito sobre o tsunami, e analisei uma questão muito interessante. Os seres humanos foram pegos de surpresa. Mas o interessante é que os animais sentem, percebem e saem. Não sei se talvez seja o fato de não estarem distraídos com o WhatsApp, com o e-mail. Às vezes, entre os seus semelhantes, cada um com o celular. E eu gostaria de perguntar para você como que você tem visto toda essa revolução nossa. Eu não a vejo como negativa, mas vejo talvez um mau uso. Tudo depende do uso que nós vamos dar. Mas como você enxerga hoje a sociedade, principalmente as famílias, se valendo de ferramentas poderosas que podem ser utilizadas para fins positivos, sendo tão utilizadas para separar, desconectar, um processo inverso, um paradoxo, as pessoas mais próximas? Olha, Akira, isso envolve tanta coisa, né? Há umas 5 semanas eu tive acesso a uma informação que durante a pandemia o uso de internet ele aumentou no mundo inteiro, óbvio, por motivos claros e necessários, home office, o EAD. Mas no Brasil, enquanto nos países da América Latina esse uso aumentou cerca de 25%, no Brasil aumentou cerca de 75%. Então, nós podemos fazer várias análises. A primeira é que a gente acha que a internet ela é democrática. Não, ela não é. 10% dos estudantes jovens, crianças, não têm acesso à internet e perderam o ano. São várias análises. Dá para a gente fazer uma análise de que não existe nada bom ou ruim. A internet, o smartphone, é apenas um instrumento. Você está produzindo nesse momento uma coisa linda com a sua equipe, que chega a arrepiar. E isso a gente está usando na internet. Isso aqui não seria possível sem a tecnologia. Então, o Sartre, ele disse uma vez, que é uma grande análise, né, da condição humana, que enquanto nas coisas todas existe uma finalidade, a essência precede a existência, né? Você precisa cortar uma grama, você precisa de cortar uma mata
você decide, eu preciso de fazer uma foice. A foice tem uma lâmina, tem um cabo. Então, a foice, ela nasce para ser foice. Existe a essência e aí, então ela passa a existir a partir de um desejo. Então, Sartre fazia essa reflexão, né? Que no caso dos humanos, você existe. Simplesmente existe você e você vai se formando. Então, a gente tem que parar, né, Akira, de culpabilizar o outro, a sociedade, a imprensa. A ferramenta está nas suas mãos. O que você vai fazer com ela? Isso me lembra também, Akira, eu não sei se você teve acesso alguma vez na vida, você estuda tanto, um provérbio, né, que existia um monge muito famoso numa comunidade que recebia pessoas de todo o país e várias partes do mundo. E tinha uma mulher que tinha uma condição financeira muito boa e tentou marcar com esse monge várias vezes. E aí o monge nunca tinha tempo para ela. Mas aí depois de muito insistir, o monge a atendeu. Então ela chegou, sentou num lugar iluminado e começou a contar os seus problemas para o monge. Contava os seus problemas e contava os seus problemas. Enquanto isso, o monge olhava e via uma libélula que vinha e batia no vidro. Voltava, girava e batia no vidro. A distração do monge chamou a atenção da mulher. E ela se irritou. Monge, faz meses, quase anos que eu procuro o senhor. E agora eu estou aqui falando dos meus maiores problemas e o senhor está preocupado com a libélula. Ele disse, mas eu estou preocupada com você. Estou preocupado com você. Porque a senhora repete o que a libélula está fazendo. Tão enroscada nos seus próprios pensamentos repetitivos, a senhora recua e bate no vidro. Recua e bate no vidro. A libélula, assim como a senhora, se pararem, vão perceber que a janela está aberta a menos de 5 centímetros. Então, acho que esses ensinamentos todos, misturando, né, filosofia, informação e um olhar para dentro, tudo isso junto faz a gente entender que a internet ela não é um inimigo. O inimigo é o que nós fazemos dela. O que você faz da vida depois que você termina uma live? Você continua? Você dá continuidade a esse processo? Você vai trabalhar? Porque agora o escritório está na mão. Você decide, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu acredito que essas reflexões com certeza já ser uma grande ferramenta para nós. Quando nós paramos para ouvir uma narrativa, ouvir uma história, paramos para escolher um conteúdo de qualidade na internet, nós já estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer com mais frequência. Desacelerar um pouco o pensamento. Não deixar o pensamento conduzir. Eu analiso muito essa questão e essa diria que um dos pilares, Cleisa, do Repacificar. Analisar, sem julgar, os pensamentos e emoções. Nós não somos necessariamente o que pensamos e nem nos resumimos às nossas emoções. Prova disso é que quantas vezes pensamos absurdos e logo em seguida nos questionamos: por que eu pensei em uma besteira dessa? Ou quantas vezes sentimos algo e lutamos contra a própria emoção? Então não somos o que pensamos, não somos o que sentimos. Somos algo além. E aí pode ser que muitas vezes a gente venha cair em um outro extremo. Se eu não sou o que eu penso, se eu não sou o que eu sinto, então eu vou agir com rigor. Aí julgamos, rotulamos pensamentos e emoções. E criamos um segundo inimigo, o inimigo interno. Que na verdade não existe inimigo. É o Dom Quixote, né, com seus moinhos de vento. E Cleiva, analisando, né, toda a sua jornada com a pesquisa, eu fiquei muito impressionado com, salvo engano, o nome da equipe, acho que é Núcleo de Investigação Jornalística, né, o NIGE? É o NIGE, Núcleo de Investigação Jornalística.
eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre esse trabalho de bastidores, porque eu acredito que as pessoas precisam saber um pouco mais o quão sério é um trabalho de investigação como foi feito esse trabalho de vocês. Eu fiquei impressionado com a estratégia, com o profissionalismo, com a equipe de maquiagem, aquela questão toda. Se puder, eu não vou dar spoilers, eu gostaria que você comentasse um pouco dos trabalhos de bastidores que foi feito em cima daquele caso específico daquela moça, que, né, culminou na questão da conseguir realmente pegar aquele jovem psicopata. Obrigada pela pergunta, viu, Akira? Muito obrigada por essa pergunta, porque esse livro aqui, ele só existe graças ao trabalho árduo dos meus amigos, que eu chamo de meus amigos, os meus colegas de trabalho. O trabalho também pode ser um lugar de fazer amigos, né? Esse trabalho foi um trabalho muito impactante, porque eram 20 pessoas. A gente teve uma consultoria de médicos, de policiais, de psiquiatras, de psicólogos, não para nos tratar, né? Porque, na verdade, numa série dessa, você precisa também de um acompanhamento para você. Mas não foi isso. A gente tinha para lidar com o tema da maneira correta. Então, essa equipe imensa, as pautas eram feitas pela Norma Poker, também pela Maria Paula Bexiga e tantas outras pessoas. Essa equipe se dividiu. Uma equipe dos repórteres e produtores, a gente ia para a rua, entrevistava médico, personagens, e o Nige, ele é o nosso FBI. Hoje eu acredito que só as duas maiores TVs brasileiras têm um núcleo desse, porque ele é chamado também de um núcleo secreto. Então eles ficam numa salinha no canto, as cortinas estão sempre abaixadas, você nunca sabe o que eles estão fazendo. As pautas deles nunca estão no sistema. Quando você vai fazer uma pauta do Nige, você só fica sabendo no dia que você está indo para a marcação. Eles vão te pautando no caminho. Então, enquanto a gente entrevistava famílias, pessoas, os médicos, o Nige começou a trabalhar, tentando descobrir o que estava por trás do Baleia Azul. Então, eles criaram um personagem fictício na rede. E depois deu forma a essa menina, que era uma produtora, mas eles começaram a ver como é que os psicopatas atuavam. Então, eles ficaram semanas tentando ser fisgados por um psicopata do Baleia Azul. E não conseguiam. Então, a primeira coisa que nós aprendemos foi: não é o psicopata que te encontra, né? É você que vai atrás dele. Essa foi a primeira descoberta. Então, eles criaram esse perfil, e aí, então, o psicopata chega e fala uma coisa horrível, assim, ele escreve: por que você quer se matar? E ela diz: eu tô com depressão, terminei com meu namorado. E aí o psicopata, ele costuma trabalhar com seu brilho, né? E aí ele falava assim: olha, se você não quiser se matar, já sai logo desse jogo, porque aqui é lugar de pessoa corajosa. Isso para pessoas que estão bem de saúde não faz efeito, mas para uma pessoa vulnerável, isso pode fazer diferença entre a vida e a morte. Então, os produtores da emissora que eu trabalho começaram a ficar dia e noite e começaram a entrar no jogo. Aí eles passaram a conversar pelo celular, né, da plataforma do computador, passaram a conversar pelo celular. E eram 3 produtores ao mesmo tempo atendendo o psicopata, porque ele fazia vários pedidos e fazia em horários muito absurdos e macabros, no meio da madrugada. Mandava assistir filme de terror. Isso para quê? Para ir bagunçando a cabeça da pessoa. E então chegou um momento em que ele pediu uma mutilação. Nesse momento, os chefes se reuniram e discutiram eticamente o que deveriam fazer. Que deviam parar ali, mas os meninos não queriam parar, porque eles achavam que podiam conseguir coisas muito mais importantes. Então, foi chamada uma equipe de maquiagem, tipo uma maquiagem de novela, e então a Júlia foi maquiada na mão e colocaram uma bolsa de tinta, e assim eles conseguiram simular uma mutilação do braço, e ele ficava muito feliz, porque isso era filmado numa câmera na nossa, que ele não via, e no celular, que era utilizado.
E ele pedia mais mutilações, para você ver que o psicopata faz sangrar a sociedade e não habita nenhum sentimento nele. Então, quando ela dizia, tá doendo muito, ele pedia outra. E depois disso chegou o último passo, mas dessa vez o psicopata cometeu um deslize. Ele resolveu se encontrar pessoalmente. Então, aquele personagem fictício, ele teve que virar uma menina de verdade. Mas existia muito risco envolvido nisso. Porque até então não existia um crime, porque era tudo inventado. E eles, então, marcaram um encontro com o psicopata no hotel do Rio de Janeiro. Chegaram 3 dias antes, montaram todo um esquema com microcâmera. E faltando, assim, 15 a 20 minutos para a câmera colapsar, porque ela tem uma autonomia baixa e você nunca sabe se ela está gravando ou não, porque é tudo apagado, é um esquema muito profissional. Mas você nunca tem certeza do que você tem, porque a microcâmera, ela é muito traiçoeira. E quando faltavam 15 minutos para acabar tudo, ele entrou na sala, né? Que era uma sala grande que levava a um restaurante. E quando você pensa no psicopata, você pensa numa pessoa estranha, esquisita, com uma cara meio diferente. E chega um menino lindo, alto, jovem, usando calça jeans, arrastando um chinelo e uma touca dessas que os nossos filhos usam. Conversando bem, tranquilo, e ele disse que queria levar ela à morte. Esse moço, né, esse psicopata, ele chegou a ser preso em flagrante por conta dessa reportagem e depois foi solto. Ele estava envolvido também em plataformas de pedofilia. Então, esse trabalho dos meus amigos, eu fiquei muito encantada, porque no início eu fui contra. Porque eu estava tão abduzida com os números que eu tinha medo de matar alguém. Só que, às vezes, esse é o trabalho de jornalista. Eu estava trabalhando com informação e eles estavam trabalhando com a investigação. Por isso que a pluralidade é uma coisa tão bonita. Porque quando você para, o outro segue. Aí o outro para e você segue um pouco mais. Então, eu tenho muito orgulho dos meus colegas que fizeram esse trabalho e esse livro não seria possível sem eles. Maravilhoso, maravilhoso. Foi um trabalho realmente muito profissional, sem dúvida alguma. E eu recebi, né, nesses últimos dias, depois que eu comecei a divulgar esse painel, comentar sobre o assunto e tudo, Cleisa, recebi mensagens, recebi perguntas, recebi vídeos de pessoas que filmaram outras tentando suicídio, mas conseguiram evitar. Então, eu vi uma repercussão muito forte de bastidores. Inclusive, tem um colégio parceiro nosso, uma grande parceira, Márcia, de Rio Verde, que é o Colégio Estadual Olinto Pereira de Castro. Eles enviaram várias perguntas, mas eu gostaria de condensar elas em uma que corresponde a várias outras. O que fazer quando percebemos alguns sinais que dão indício que a pessoa realmente está pensando em suicídio? Você comentou que não temos sinais realmente concretos, pode ser que não tenham elementos tão específicos, mas o que poderiam fazer quando percebe algo? A quem recorrer? Como lidar com esse assunto? Essa é uma pergunta muito feita, Akira, porque a gente é tão profundo que a gente quer ter um caminho, a gente quer ter uma luz. Nessas palestras, faz 3 anos que eu estou trabalhando na temática do suicídio. Todo ano eu falo que eu vou parar, mas eu estou no 3º ano. E tudo que eu falo no livro, nada disso saiu da minha cabeça. Isso é pura informação. É um livro que entrevista poucas pessoas, mas estão alguns dos melhores profissionais e suicidólogos. Existe uma especialidade dentro da psiquiatria. São pessoas que trabalham, a gente fala, trabalha no front. Então, o que eu vou dizer para vocês são informações que eles me passaram. Então, a primeira observação é você estar com as suas parabólicas ligadas. O que é isso? Nós falamos muito de nós, mas a nossa capacidade de ouvir, ela diminui. O nosso amigo passa, a gente olha para ele e fala, tá beleza, e já tá andando, porque a gente não quer ouvir. O problema do outro é o do outro. Por favor, não me conta as suas histórias. Então, a primeira coisa é você estar aberto a ouvir. Por que as pessoas não querem ouvir? Porque normalmente elas não querem escutar. E por que elas não querem escutar?
porque elas não sabem o que fazer. Então, se uma pessoa falar para você, eu estou pensando em me matar, ela cria um grande problema para você, porque você vai falar, meu Deus, e agora o que eu faço? E você vai ter que fazer alguma coisa. Num primeiro momento, é você não se sentir culpado. Porque, de verdade, totalmente, a gente não tem esse poder todo sobre as pessoas. A gente pode tentar. Então, você pode tentar. E começar a tentar é começar a estar atento ao que está à sua volta. Depois, ouvir. Saber ouvir. Quando a pessoa começar a falar, a gente tem outra tendência a se apressar em discursos religiosos, morais, dicas de autoajuda. Não. Escute. Deixa a pessoa desabafar. Diante disso, às vezes ela só precisa conversar, desabafar, tomar um chá com você. Pergunte para ela o que eu posso fazer para te ajudar. Faça o ato do contraditório. Mas será que é assim mesmo? Será que não é porque você está tão cansado? Será que você não está doente neste momento? Num momento pandêmico não é normal? A gente vê aí, o CDC fez uma pesquisa, né, que mostra que durante a pandemia os índices de ansiedade aumentaram 3 vezes, os de depressão 4. A UERJ, o Instituto de Psicologia, também fez uma pesquisa que mostrou que da primeira para a segunda fase da quarentena, os índices de ansiedade e depressão dobraram de uma fase para outra. As pessoas também estão pensando mais em se matar. Não que elas estejam tentando e conseguindo, esses dados não existem, mas elas estão pensando mais sobre isso. Então, depois de ouvir, você não é médico, você não é especialista. A gente fala muito, o CVV fala muito da escuta amorosa. Não é aquela escuta que você está, ai meu Deus, né, bufando na frente da pessoa, a pessoa vê que você está incomodado. Não, escute. E depois, o que você pode fazer é encaminhar. Procurar um psicólogo, procurar um especialista. Não é porque é psicólogo e psiquiatra que sabe lidar com a questão do suicídio. Não é qualquer psiquiatra, não é qualquer psicólogo. Tem que ser uma pessoa que tem se especializado nisso. Porque é como se você fosse num clínico e dentro daquele clínico você procurasse um neurologista. Então tem subtítulos. Você precisa procurar pessoas que entendam do autoextermínio. E é o que nós podemos fazer. E pensar que você não tem culpa, não tem responsabilidade. E saber que apesar de você fazer tudo isso, você pode perder o seu amigo. Você pode perder o seu filho. Todas essas medidas preventivas não diminuem, mas não eliminam. Desde os primórdios da sociedade, nenhuma sociedade conseguiu aniquilar o suicídio. Caminha junto com a existência, a desistência. A gente só acha que o suicídio é uma escolha. Ou a gente acha que o cara é um herói porque ele teve coragem, ou a gente acha que ele é um covarde porque não conseguiu encarar a vida. Não é nenhuma coisa nem outra. Porque o suicídio não se trata de uma escolha. É a total falta de escolha. É quando a pessoa olha e para ela, com as ferramentas, com a nuvem turva, ela não consegue enxergar. E ela pode chegar a pensar assim, o Akira é tão bom marido, é um ótimo pai. Eu só dou trabalho para o meu marido. Eu estou sempre triste. Eu não presto. Eu não trago alegria. Vai ser um alívio. Então, as pessoas que se matam, elas estão diante de um sofrimento existencial profundo. E, de fato, naquele momento, elas não conseguem ver uma saída. Por isso, tome muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque uma palavra que sai de uma boca numa hora errada. E aí eu me lembro da minha mãe lá atrás, dizendo, imagina que bobagem, essa voz é linda. Eu podia ter uma mãe que diz, né, voz de menino mesmo. Logo vai passar, tenta fazer um curso. Isso não serve só para pai e mãe. O bullying ele é uma pirâmide. Tem o bullying, o agressor, tem a vítima e tem a plateia.
Não seja o agressor nem a plateia. Se você está diante de uma situação em que algum colega, alguma pessoa está sendo constrangida, é muito mais bonito que você fique do lado mais fraco. Que você se posicione. Os bullies nascem assim como os líderes. É preciso de plateia. Se chega alguém e destrói o cenário e diz, mas por que você está fazendo isso? Dia desses eu vi um filme dos Estados Unidos, tinham dois meninos brigando na rua, numa comunidade negra, e chega um homem muito forte. Enquanto todo mundo estimula as duas crianças, os dois adolescentes estão quase se matando, ele interrompe a briga, chama um, chama outro e falou, vocês estão fazendo papel de palhaço, olha só, eles estão rindo. E olha para a plateia e diz, vocês estão rindo de quê? É assim que vocês amam seus amigos? Então, quer dizer, às vezes a gente precisa de intervenções do bem. Isso é porque a gente é bonzinho? Não, mas a gente pode tentar. Se você não pode ajudar, que não atrapalhe. Então, eu penso, Akira, aqui já saindo do jornalismo, né, e mostrando que as histórias que a gente vê contar, né, mais uma vez como contadora de história. Então, eu espero ter respondido parcialmente a sua pergunta, porque não existem respostas prontas. Em nada na vida, e no suicídio menos ainda. É uma construção diária. Perfeito, perfeito. Acredito muito nisso também, Cleiton. Precisamos saber também recorrer a quem tem experiência para lidar com o assunto. Eu admiro muito o que você fez com relação ao livro, porque eu sei que você tem direcionado toda a renda do livro para o CVV, que é inclusive uma dica que eu passo para as pessoas nesse sentido, um trabalho seríssimo, belíssimo, conheço o trabalho deles. E para finalizar o nosso painel, eu me recordei agora de uma história que eu li muitos anos atrás, correu na internet, não sei se ela foi verdadeira, mas fake news ou não, enquanto ainda nem existia esse termo, a questão é, a notícia ela pode causar alguma reação em nós, que seja uma positiva. Agora, fake news ou não, ela também pode causar uma reação negativa. E esse que é o ponto central. E essa história narrava um jovem narrando que, certo dia, ele voltando da escola, ele viu um colega dele de sala sofrendo bullying, outros colegas derrubando ele com um monte de livros. Ele correu, ajudou esse colega, eram muitos livros. Ele falou, não, que isso, vai estudar muito no final de semana, e era uma sexta-feira. E ele pegou metade dos livros, não, eu te ajudo até a sua casa. E foram conversando, e ele aproveitou e falou, olha, vou jogar um futebol amanhã, vamos comer. Ele, não, vamos sim. Aceitou o convite, jogaram futebol, e aí combinaram de passear, ficaram realmente mais próximos, bem amigos. Os anos foram passando, esse amigo dele foi ficando mais desinibido, desenvolvendo liderança. Ele até comentou que as meninas gostavam mais desse amigo do que dele mesmo. E ele feliz de ver um amigo crescendo daquela forma. E chegou a formatura deles. E esse amigo foi escolhido para ser orador. Ele começou a contar a história de que um dia ele pensou no suicídio, porque ele não aguentava mais sofrer bullying dos colegas, ele não aguentava mais não ter amigos. E para que a mãe dele não tivesse trabalho de pegar o material dele no armário da escola, ele pegou tudo e tirou para levar para casa. E foi quando, sofrendo bullying no caminho de casa, ele encontrou um amigo. E um convite para um jogo de futebol salvou a vida dele. Muitas vezes é isso que a gente precisa. Um convite, um olhar fraterno. E eu vou compartilhar algo aqui agora, porque acredito que a sua coragem com a sua matéria também me inspira a ser mais corajoso em compartilhar elementos. Eu sempre gostei muito de ecoturismo. Então, sempre que eu ia fazer trilhas, fazer rapel, convidava amigos. Tinha sempre um grupo mais fixo, mas eu sempre chamava pessoas que não conheciam o turismo. Sempre gostei de apresentar essa modalidade para as pessoas. E teve uma vez que eu levei um grupo comigo, e depois a mãe de um amigo ela ligou para mim agradecendo.
Ela falou assim, eu não sabia mais o que eu fazia com o meu filho, porque ele estava numa depressão muito profunda há 3 dias. E no tronco da família dela, né, do lado da família dela, ela já tinha perdido 3 familiares por suicídio. Ela falou assim, eu estava vendo nele todos os sintomas que eu vi nos meus familiares. E naquele dia, naquele momento, eu não fiz um ato consciente para salvar uma pessoa. Eu simplesmente lembrei de um amigo e liguei para ele. E como você mencionou, né, um belíssimo exemplo do quanto a sua mãe foi determinante em um momento que você precisou tanto dela, eu me recordo aqui de um dado estatístico positivo, onde no mundo todo nós temos uma região, uma província do Japão, que é a ilha de Okinawa, onde tem um vilarejo que tem o maior número de centenários, né? Pessoas que têm 90, 100, chegando a 110 anos, lúcidos, em atividade, se reúnem em grupos. Todo mês eles têm festa de aniversário, onde às vezes o caçulinha está recebendo os parabéns, tem 86 anos. E eles passaram por vários grupos de pesquisa, já foram estudar o que eles fazem para alcançar essa margem tão alta. São vários elementos. Alimentação, chá verde, baixo consumo de sal. Mas tem um elemento, que é um livro, inclusive, que eu também indico para as pessoas, que é o Ikigai. Eu li. É maravilhoso, que Ikigai literalmente é um propósito de vida, um dever ser, que é aquilo que você trouxe logo no começo do painel. Quem somos nós? Quem sou eu? E por que eu faço o que eu faço? Porque o que determina a vida dessas pessoas, desse vilarejo de Ogimi, de Okinawa, todos eles têm um propósito de vida. Eles acordam sabendo que eles têm um porquê. E às vezes, aquele porquê da nossa vida pode ser que a gente venha a perder. Mas talvez a maior lição da vida é a vida em si mesma, de buscar novos propósitos. Eu gostaria, para a gente fechar o nosso painel, aqui agradecendo a todos que acompanharam, pelo YouTube, pelo Facebook, agradecendo aqui, inclusive, já vi que tem parceiros nossos do evento, o presidente do Rotary Goiânia, nosso grande amigo Fábio Fayad, e a todos os demais que estão participando, para que possamos juntos, numa sintonia, independentemente de crenças de cada um, de visão de cada um, mas sempre conectados com um propósito superior, um propósito de luz. Eu acho que a luz, ela converge todos os nossos pensamentos, todas as nossas crenças. Gostaria, Cleis, uma mensagem final sua, eu aqui já me despedindo também, sobre como que nós podemos aqui agora, por uma frase, um pensamento, estimular as pessoas a essa busca de um propósito, essa busca de um porquê. Que possamos fechar o nosso painel da forma como começamos, como você tão bem começou o nosso painel. Gostaria que você fizesse essa gentileza para nós. A gente é instrumento. E como instrumento a gente deve ouvir o que pedem para a gente falar. Então, como você contou essa história, me veio uma frase muito simples para terminar. Tem um poema que diz: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu posso dizer para vocês, tem uma pérola no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pérola. Você escolhe, pedra ou pedra. Muito obrigada, gente, pela comunhão, pela recepção. Saio bem melhor desse encontro com vocês do que eu cheguei. Muito obrigada. Gratidão imensa, Cleisa.